Olá, tudo bem? Vamos mais uma vez ouvir aquela voz que vem do alto? Vamos começar em Gálatas 5:1. Ele diz assim: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tomeis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Tem uma outra linguagem que é a que eu mais gosto, diz assim: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Essa liberdade é aquela liberdade que Cristo nos deu, livres do pecado, livres de qualquer acusação, livres de toda doença, de toda enfermidade, livres de toda e qualquer dor, de toda e qualquer coisa maligna, livres do mal, né? Deus está nos dando, né, a possibilidade de refletirmos que nós podemos estar livres com Cristo, mas que nós não nos tornemos, que nós permaneçamos firmes e que não se tornem escravos novamente. Ou seja, não podemos pecar novamente. Ah, Viviane, mas nós temos recaída, nós somos falhos. Assim a Bíblia diz. Sim, somos falhos. Mas a palavra do Senhor diz também, lá em Hebreus, ela faz assim, ela fala, Hebreus 12:14. Ele diz assim: segue a paz com todos e a santificação. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, sem a santificação, dia após dia, nós não veremos o Senhor. Nós não veremos o Pai. Quando nós morrermos, que chega o dia de todos, claro, nós não estaremos no céu. Nós estaremos junto com o inimigo, que é Satanás. Então, nossa santificação é dia a dia. Nossa liberdade foi nos dada para que nós possamos nos libertar, né? Nos sarar, nos curar, nos salvar dessa obra maligna que é o mal, que é o pecado. Que tanto tem um pecado externo, quanto tem um pecado da nossa própria carne. Que nós temos que vencer a nossa própria carne. Que uma das coisas mais difíceis que Deus pede a todos nós é o domínio próprio, porque nós temos que ter domínio próprio com o olho, domínio próprio com a boca, domínio próprio com o coração, domínio próprio com as mãos, domínio próprio com os pés, domínio próprio com todo o corpo. Com todo o corpo nós temos que ter domínio próprio. Então, nós temos que ser equilibrados em tudo, porque o equilíbrio traz a saúde, traz a paz, traz o amor, traz o respeito, traz todas as coisas que o Senhor nos ensinou nas Escrituras Sagradas, principalmente amar a Deus sobre todas as coisas. Uma das coisas que eu aprendi hoje é que o Israel foi escolhido porque o judeu, ele é muito Caxias, ele é extremamente obediente, coisa que os brasileiros não são. Nós, nós brasileiros, tudo tem um jeitinho. Tem aquele pecado lá escrito na Bíblia. Ah, mas no tempo de hoje, não, não é assim não. Deus perdoa. Não. Deus perdoa até que o Espírito Santo chegue ao seu coração, ao meu coração, que nós estamos pecando. Teve uma situação interessante recente comigo, que eu falava sobre um determinado pecado, e quando eu percebi, eu estava em poucas horas, mas estava nessas poucas horas fazendo a mesma coisa. Não vivia o tempo todo fazendo, mas quando eu me pegava sozinha,
ali eu abria a boca e fazia. Ou seja, nós conhecemos muita gente negativa, muita gente que murmura, muita gente que reclama da vida o tempo todo, muita gente que se maldiz o tempo todo, muita gente que acha que o mundo não era nem para ter mundo, né? E reclama. E quando você vê a vida daquela pessoa é a vida mais atrasada do mundo. E ela acaba realmente se atropelando pelas murmurações e não consegue se libertar disso porque a vida já está um atropelo das próprias murmurações. E quando a gente começa a mudar a nossa linguagem, a gente começa a ver a glória de Deus, as coisas sendo atraídas, as coisas vindo, né? Porque tudo que a gente planta, a gente colhe, tudo que a gente profetiza, a gente vai receber. Então, quando eu me peguei sentindo dores que eu ainda sinto, mas eu sei que tudo é para a honra e glória do Senhor. Tudo Deus tem um propósito. E se eu ainda sinto alguma dor na coluna, nos braços, né? Se ainda existe alguma enfermidade no meu corpo, é propósito do Senhor. E eu me pegava várias vezes reclamando. Não reclamando com as pessoas, mas reclamando comigo mesmo. Poxa, o que foi que você fez dessa vez? E não sei o quê. E quando o Senhor não pede na Bíblia que façamos isso, o Senhor pede na Bíblia que o adoremos, né? Fecha a porta do teu quarto, vai orar e clama o meu nome, me adore. E por muitas vezes a gente no corre-corre da vida, eu sou muito elétrica, então eu acabo meio que atropelando, né, os horários e tudo. E acabava chegando em casa cansada, querendo descansar para não sentir dor e tal, e acaba não tendo aquele momento com o Senhor. E o Senhor vai lá e reclama. Reclama não, o Senhor vai lá e diz assim: peraí, cadê o meu tempo comigo? Eu consegui te dar a vitória, consegui te dar a eletricidade, né, a vida, a isenção de dor, mas aí quando eu faço isso com você, você vai lá e esquece de mim, de se reservar no teu quarto. E ali eu estava me pegando, murmurando. E aí Deus disse para mim que não era para estar em murmuração. Quando isso acontece, é porque Deus quer falar mais e mais aos nossos corações e mostrar que nós somos pecadores mesmo. Então eu busquei a não fazer mais isso e louvar o nome do Senhor. Aí ele pede para que tenhamos paz e que nós possamos, sim, nos santificar dia após dia. E ele finaliza aqui dizendo, Êxodo 20, 16, finaliza dizendo: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ou seja, ele falou esta semana muito forte mesmo, porque às vezes falamos assim: aquela pessoa deve estar fazendo isso. Isso é um falso testemunho. Aquela pessoa deve ter acontecido isso com aquela pessoa, por isso que ela não me respondeu, por isso que ela não falou comigo, por isso que ela não apareceu. Isso é um falso testemunho. E vira e mexe nós fazemos também, meio que involuntário, meio que sem querer, mas isso é um falso testemunho. Eu estou aqui falando sobre algo que eu descobri em mim esta semana. E eu espero que você que está deste lado pare hoje e faça uma reflexão e peça a Deus que abra os teus olhos como visão de águia e que fale ao teu coração o que está faltando para a sua santificação, porque nós temos que vencer dia após dia para podermos ver o Senhor naquele tempo. Vamos orar?
Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eis-me aqui, Pai, como tua ovelha, como tua missionária, para ser exemplo, Pai, para poder mostrar que na minha fraqueza o Senhor age em mim e que aquele que está vendo este vídeo saiba também que tanto eu como ele, nós somos falhos, dignos de perdão, dignos de misericórdia, dignos de amor, porque Jesus Cristo veio morrer na cruz por amor a esta pessoa que está aqui juntamente comigo, orando e por amor a mim. Então, Deus, permanece conosco nesta semana, nos ensinando, nos orientando, nos guiando. Guarda esta palavra, Pai, em nossos corações e elimina todo e qualquer mal, todo pecado, Senhor, para que possamos usar essa liberdade que o Senhor nos deu com santificação e em paz com todos. Muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.